Boa tarde a todos e todas, sejam bem-vindos. Nosso reitor está em atividade fora, a reitora também em atividade e por isso não estão aqui para dar as boas-vindas, mas gostaria de entregar um abraço a todos em nome da reitoria. Para nós é uma satisfação bastante grande tê-los aqui conosco. E eu diria que o nome atribuído a esta reunião, ela significa realmente aquilo que nós pensamos para esse nosso primeiro encontro, que é realmente uma conversa sobre os estágios, levando ao EPG mais perto daqueles que são nossos parceiros, sejam empresas, sejam centros de integração. Gostaria de fazer alguns agradecimentos específicos. Primeiramente, a professora Elizabeth, nossa diretora, que se dedicou aí, assumiu a proposta junto com o João Márcio, desde o momento em que nós sugerimos e levantamos a possibilidade de fazermos esse encontro. Gostaria de agradecer a presença também dos representantes das agências integradoras, a Cleonice do CIE, a Silze da IEL, o Luiz Carlos dos estágios SIM, o Marcos da CIPG. Quero agradecer também a professora Adriana Bassani, coordenadora de estágio de Engenharia de Materiais, e ao saudá-la, saúdo também todos os demais coordenadores de estágio, da mesma forma que ao saudar o nosso ex-aluno e hoje professor, o Jaime Alberti, estendo meus cumprimentos a todos os alunos que fazem estágio da nossa instituição, os coordenadores de curso, demais pessoas aqui representadas. Bem, falar sobre a importância do estágio é sempre algo um tanto quanto retórico, porque nós sabemos da importância desta atividade no sentido não só de uma aproximação da academia com a sociedade, mas de uma efetivação daquilo que nós aprendemos em sala de aula. É o nosso desejo que cada vez mais os nossos alunos estejam em contato com a realidade desde os primeiros anos de curso. Mas para aqueles que porventura acabam não fazendo isso, obrigatoriamente acabam fazendo através das disciplinas de estágio. Infelizmente, nós não temos tanto hábito de conversarmos formalmente sobre as atividades de ensino. Eu sempre brinco que a universidade acaba sendo uma instituição um pouco esquizofrênica no sentido de nos dar a possibilidade de falar sobre os processos educacionais. Nós passamos grande parte do nosso tempo debruçados sobre atividades burocráticas. Nós estamos sempre buscando um professor a mais, estamos sempre tentando acertar a carga horária dos professores que temos, tentando acertar livro dos alunos, etc. E quase não temos tempo para pensar pedagogicamente as atividades. E ao não pensar pedagogicamente as atividades, algumas coisas que nós escutamos, elas acabam, no mínimo, nos inquietando e incomodando. Como, por exemplo, quando alguém nos fala assim, vocês estão formando os profissionais de vocês para quê? Hoje, os profissionais que estão sendo formados não têm a mesma qualidade dos profissionais que tinham antigamente. E isso é muito inquietante. Porque, vejamos, se os nossos cursos têm melhorado nas avaliações de larga escala, se os nossos professores estão melhor qualificados, se a nossa universidade também tem melhorado nos rankings, se a gente sabe da qualidade do trabalho que os nossos professores têm desenvolvido. E aí, posso fazer uma fala enquanto professor de estágio também. Porque enquanto professor de estágio, dificilmente nós recebemos qualquer ficha de avaliação dos nossos estagiários com um conceito menor do que 9. Quer dizer, se você olha todo esse panorama e vê um aluno que conseguiu obter êxito conceitualmente para passar, como que nós estamos formando pior do que nós formávamos antigamente? Então, alguma coisa não está batendo. Então, nós precisamos conversar. Porque, para nós, é fundamental o trabalho que nós fazemos com os nossos parceiros, que nós fazemos com as empresas. Mas esse trabalho de estágio é também um trabalho de coformação. Então, se os nossos alunos não estão atingindo aquilo que nós almejamos, nós precisamos conversar. Por outro lado,
se nós acreditamos e entendemos que é importante a presença dos nossos alunos nesses campos de estágio, nós precisamos também conversar com esses campos no momento em que nós montamos a matriz dos nossos cursos. Quer dizer, o setor empresarial, ele também precisa ser ouvido. Nós precisamos estabelecer realmente uma conversa. Eu gostaria de destacar um dado que levantei dias atrás para um outro público. Nos últimos 10 anos, se formos observar, aumentou significativamente o número de professores que passaram a ter dedicação exclusiva na nossa universidade. Os dados apontam que mais de 81% dos nossos professores trabalham em regime de dedicação exclusiva. Se isso é um fato positivo, porque hoje temos o professor mais tempo dentro da universidade, por outro lado, nós temos menos contato com o cotidiano, com o dia a dia efetivo dos diferentes campos de atuação. Porque nós temos os nossos professores fundamentalmente envolvidos com a atividade de ensino, pesquisa e extensão. Nem sempre estas atividades estão vinculadas com a realidade das empresas ou com a realidade da sociedade de uma forma mais ampla. Então nós precisamos realmente nos aproximar, nós precisamos realmente conversarmos. Porque o nosso objetivo é o mesmo, formar o melhor profissional possível. E quando você forma esse profissional e você escuta alguém do RH falando, olha, conseguimos uma pessoa boa, mas agora ela vai passar por toda a nossa capacitação e ela vai ter que reaprender de acordo com o modelo da nossa empresa. Isso me inquieta no sentido que nós não precisamos formar para a empresa A, B ou C, mas de que forma que nós estamos formando que essa pessoa precisa reaprender todo o processo? Então é um pouco desse diálogo que nós pretendemos estabelecer, no sentido que ter um estagiário da instituição não é simplesmente colocar a pessoa num determinado lugar para fazer tarefas as quais qualquer pessoa de qualquer formação poderia fazer. Não significa dizer que existem funções que são mais ou menos importantes, mas não podemos deixar os nossos estagiários só fazendo uma função de contínuo. Quer dizer, conhecer todas as etapas de funcionamento do sistema da empresa, ele é fundamental. Esse feedback para o estagiário, ele é fundamental. O feedback para a instituição, ele também é fundamental. Então eu acredito que nós temos uma série de elementos que nós precisamos avançar. Essa nossa primeira conversa realmente vai ser uma primeira conversa de muitas que nós gostaríamos que fossem estimuladas. Primeiro com um grupo geral, depois com os parceiros específicos que recebem os nossos alunos. E aí a gente coloca toda a estrutura da Prograde à disposição, porque é muito no sentido realmente daquilo que fala o evento. Nós queremos que a UEPG esteja mais próxima da sociedade e que a sociedade esteja mais próxima da UEPG. Então sejam todos bem-vindos e que tenhamos aí um bom início de conversa. Agradeço àqueles que atenderam aí o nosso chamado, são sempre as mesmas pessoas, né? Uma coisa bastante interessante, são sempre as mesmas pessoas que estão envolvidas em tudo e são sempre as mesmas pessoas quem atendem os chamados. Eu sei que é uma medida um pouco impopular, mas eu tenho pago o preço. Até para justificar, mesmo sem precisar, pode ter certeza que eu vou pedir a justificativa das outras pessoas que são envolvidas com o estágio e que não estão aqui presentes. Porque nós precisamos pensar numa formação efetiva dos nossos alunos. E para pensar isso, não tem outra forma de fazer que não seja aproximando as cadeiras e conversando com aqueles que são os nossos parceiros. Desejo a todos que tenhamos uma boa tarde e um excelente evento. Bem, em seguida, acho que todos já acessaram o site, sabem que o estágio funciona agora em termos de estabelecer convênios, termos de compromisso, tudo num sistema online, né? Então isso foi uma inovação, um desafio que nós tivemos, né, em conjunto com o NTI, e conseguimos resolver um problema que há muito tempo
envolvia muitas pilhas de papel, de termos de compromisso e convênios. Então, para falar um pouquinho sobre o nosso sistema e sobre algumas questões de operacionalização, né, eu gostaria que o João Márcio, inglês, que é o responsável pela seção de estágio, fizesse a sua apresentação. Boa tarde a todos, obrigado pela presença. Eu vou fazer primeiramente uma apresentação do nosso sistema de estágio online, que teve início em março de 2016. Então, primeiramente, acesso à nossa página principal, portal.epg.br. Aí, no canto esquerdo, onde diz ensino, vocês vão encontrar estágios, e ao lado dos estágios tem os estágios EAD, que é para cursos à distância, os estágios no EPG, e os estágios convênios, que esse que foi criado no sistema. Então é só dar um clique nos estágios convênios, vai aparecer esta tela, ali diz nos menus termos gerais, termos de licenciaturas, instruções para estágio e convênio de estágio. Primeiramente, tem a opção clique para entrar. Então, vai ser dado o clique ali para fazer o login. Existe o CNPJ ou CPF da empresa. Então, o primeiro passo para a empresa fazer o convênio com a instituição é acessar ali embaixo onde está escrito Novo Cadastro Convênio. Clicou ali, vai aparecer vários campos para serem preenchidos. Então, neste momento, vai ser feito o preenchimento. Aí, chegando ao final disso, vocês vão clicar em Criar. Vai aparecer novamente esta tela. Já vai dizer ali, conexão efetuada com sucesso. Eu peguei um exemplo aqui de uma empresa, e daí aqui, nesse sistema, ele diz, tem o convênio de estágio, onde diz atualizar cadastro, visualizar minuta de convênio e recuperar senha. Então, dentro dessa página, as empresas poderão fazer essas alterações de cadastro, né, vão ter a visualização da minuta, essa minuta pode ser impressa em PDF, e tem recuperar senha, no caso, logicamente, se alguém perder a senha. Aí, clicando em termo de compromisso geral, nos menus, vai aparecer esses dados. Lista de termos para assinar. Aqui eu peguei uma empresa que tem um termo para assinar, para dar um exemplo. Ali, lista de termos assinados, lista de termos concluídos e listar termos negados. Então, essas são a tela que aparece para as empresas. Então, no exemplo, aparece um termo lá para assinar. Então, a empresa vai clicar ali no termo, vai aparecer o nome do aluno, o convênio, a data de início e de término. Então, clicando no nome do acadêmico, vai aparecer. Eu não consegui colocar toda a página, então eu só peguei aqui a parte final. Ele aparece o termo de compromisso preenchido. Então, no caso, as empresas vão observar o preenchimento, ver se está tudo correto, e vão clicar ali em aceitar ou não aceitar. Clicando em aceitar, passa para frente o termo de compromisso. Não aceitar, vai colocar ali o motivo que não foi aceito esse termo de compromisso. Aí volta para o aluno faz a correção. Mudando de tela. Ali aparece, no final, a lista de termos concluídos. Então, até o momento, nós temos 4.043 termos concluídos. Isso para acadêmicos, todos os acadêmicos da instituição. Então, nesses 4.043 termos, eles estão designados desta forma. No setor de agrárias e tecnologia, tem 490 termos. Setor de humanas, letras e artes, 109 termos. Setor de biológicas e da saúde, 2.399 termos. Setor de ciências sociais e aplicadas, 941 termos.
Setor de jurídicas, 75 termos. E setor de exatas e naturais, 29 termos. Então, totalizando 4.043 termos finalizados. Então, como eu já disse antes, esse sistema ele foi dado início em abril de 2016 e até o momento nós temos 1.046 empresas conveniadas com a instituição. Desses 1.046, então alunos, eles fizeram 1.989, são o total de alunos, mas eles realizaram 4.043 termos de compromisso. Por que dá essa diferença? Logicamente, cada aluno ele não vai fazer um termo só. Então, existem cursos que o aluno já começa a fazer estágio desde a 3ª série, 4ª série e 5ª série. Então, esses alunos, provavelmente, eles vão fazer de 5 a 10 termos de estágio. Então, portanto, que dá essa diferença. Então, 1.989 alunos fizeram 4.043 termos de estágio. Orientações sobre o estágio na UEPG. Divisão de estágio curricular. Então aqui vou fazer a apresentação da diretoria, equipe, horários, a importância do estágio e a lei de estágio 11.788 de 2008. A diretora da diretoria de ensino, professora Elizabeth. Divisão de projetos pedagógicos e atividades acadêmicas, Gilmara de Cássia. Divisão de estágio curricular, João Márcio. Estagiários, Wesley e Bruno. O nosso horário de atendimento, segunda a sexta, das 8 às 12 e das 13h30 às 17h30 horas. Atenção, a ausência do termo de compromisso e o seguro de acidentes pessoais descaracteriza a contratação. Então, o tempo máximo de estágio na mesma empresa é de 2 anos. A jornada de estágio é no máximo 30 horas semanais. Exceto para alunos matriculados no último ano do curso e somente em disciplina de estágio ou TCC, pode ser de até 40 horas semanais. Etapas para um estágio sem dor de cabeça. Então, precisa o convênio, termo de compromisso e estágio. Então, o convênio. Antes de iniciar o estágio, verificar se a empresa tem convênio com a instituição via site ou via telefone. O termo de compromisso. Preencher todos os campos, providenciar o termo de compromisso de estágio antes do início do estágio. Isso é muito importante, ainda mais no sistema online. Então, antes do aluno fazer o acesso já à empresa e começar o estágio, é importante ter tudo isso já preenchido antes. Tudo visualizado, tudo aceito nas 4 etapas que são o estágio. 2 modalidades de estágio, o estágio obrigatório e o estágio não obrigatório. Então, no estágio obrigatório, o que precisa? Faz parte do projeto pedagógico do curso. O seguro de contra acidentes pessoais é pela UEPG. A remuneração é opcional. Verificar carga horária total de estágio para cada curso. No estágio não obrigatório, é opção do acadêmico. A bolsa auxílio é obrigatória. O seguro contra acidentes pessoais é obrigatório. Poderá ser aproveitado como horas complementares conforme o projeto pedagógico de cada curso. Então, as etapas do estágio online. Primeiramente, os alunos acessam a nossa página, que é o portal.epg.br, vai lá no acadêmico online de graduação. Fazendo isso, ele vai para os professores orientadores. E esse eu estou falando das empresas. Então, os professores orientadores também vão acessar a nossa página e vão entrar em professor online. E a empresa, por último, vai acessar também a nossa página, vai entrar em ensino, estágios e estágios convênios, por onde foi feito o convênio com a empresa. Então, é o mesmo campo onde foi feito o convênio, a validação do estágio também é através do mesmo campo. O nosso contato e a divulgação de vagas é através do nosso e-mail estagioonline@uepg.br, no nosso fone 3220 3715.
Muito obrigado. Dando sequência à nossa atividade, eu gostaria de falar um pouco sobre a questão do nosso regulamento e sobre alguns detalhes do estágio. O João Márcio já mencionou alguns deles, né, mas gostaria, assim, de uma maneira geral, falar sobre a questão da regulamentação do estágio na UEPG. Então, nós temos uma resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, a resolução CEP, que aprovou um regulamento geral dos estágios curriculares na UEPG. É uma resolução de 2009. Veja, daí, a partir dessa resolução, cada curso elabora a sua resolução própria, então, com base nessa resolução, mas adequada às peculiaridades de cada curso. A resolução, ela define o estágio curricular como uma atividade. Segundo a resolução, o estágio curricular compreende as atividades de aprendizagem social, profissional e cultural, proporcionadas ao acadêmico pela participação em situações reais e simuladas, realizadas em entidades de direito público e privado, na comunidade em geral ou na Universidade Estadual de Ponta Grossa, sob a responsabilidade e coordenação dessa instituição. Tem por objetivo os nossos estágios curriculares permitir o desenvolvimento de habilidades técnico-científicas, visando uma melhor qualificação do futuro profissional, propiciar condições para a aquisição de maiores conhecimentos e experiências no campo profissional, subsidiar os colegiados de curso com informações que permitam adaptações e reformulações curriculares quando necessárias, que eu acho que é o caso quando o professor Miguel fala que tem que ter uma conexão, né, do campo do estágio e do que se ensina na escola, né, na academia. Promover também a integração da universidade e da comunidade. Então, proporcionar ao aluno uma visão de como será a sua atuação como profissional, né? A atividade de estágio, ela tem que acrescentar ao currículo, né? Ela faz parte da carga do curso e ela tem que acrescentar enquanto formação profissional. O João mencionou o cumprimento da jornada diária de estágio, né, uma lei federal, que então nossos acadêmicos eles podem cumprir no máximo 30 horas, né, mas no caso deles terem apenas a disciplina de estágio supervisionado, poderão cumprir 40 horas. E também o João mencionou a questão das modalidades, o estágio obrigatório e não obrigatório, e é importante destacar que tanto no obrigatório quanto no não obrigatório, o aluno tem um orientador de estágio, que é um professor ou é o coordenador do curso, né, que orienta essas atividades. Ele tem que realizar um plano de atividades, esse plano é aprovado pelo professor, em contato com o supervisor de estágio, que é a pessoa, é a figura da empresa que está atendendo esse estagiário, né? Então esse contato também é bem importante. E é importante também a questão do seguro, que no caso dos estágios obrigatórios, a UEPG tem o seguro de acidentes pessoais, né, bancado pela instituição, e no caso do estágio não obrigatório, a empresa que contrata o aluno é que fica responsável. Então, todo estágio deve ter um planejamento de atividades, né? Então, a primeira coisa, o João acha que estabelecer o termo, né, do ponto de vista burocrático, é realmente preencher os papéis, mas eu acho que também um passo bem importante e inicial na jornada do estágio é o planejamento. É o professor conversar com o aluno, com o supervisor do campo de estágio e ver quais as atividades que ele realmente irá desenvolver, né, para que o aluno tenha um aproveitamento dessa atividade. Essa orientação que eu falei para vocês que o professor faz, né, ela pode ser em 3 tipos. Uma orientação direta, como é o caso do curso de medicina e de uma parte do estágio da odontologia e da farmácia, que também são orientações diretas, onde o professor tem um acompanhamento e uma orientação direto, contínuo das atividades envolvidas no campo de estágio ao longo de todo o processo. Nós temos também uma orientação que o professor faz que é semidireta, que aí é um acompanhamento e orientação por meio de orientações individuais ou coletivas. Na UEPG pode ser essa orientação, uma reunião de orientação, ou no próprio campo de estágio, visitas sistemáticas ao campo de estágio pelo professor, e mantendo assim um contato direto pelo responsável na empresa, no local de estágio, por esse aluno.
Então, nessa modalidade de semidireta, nós temos o bacharelado em Educação Física, bacharelado em Ciências Biológicas, Serviço Social, uma parte do estágio da farmácia, da odontologia, Ciências Contábeis e do curso de Direito. Então, são formas diferentes de orientação. A maioria da orientação dada aos nossos alunos é a orientação indireta. Nessa orientação, o professor, o orientador, continua acompanhando a atividade de estágio, mas através dos relatórios que ele recebe ou das comunicações com o funcionário, a pessoa que é o supervisor no local onde ele realiza o estágio. Então, a maioria dos nossos cursos, as engenharias e a administração, jornalismo, turismo, química tecnológica, o bacharelado em geografia, funcionam nesse sistema de orientação indireta, que não significa que não existe um acompanhamento também do professor. Só a diferença é a presença desse orientador no campo do estágio, que daí não acontece quando a orientação é indireta. Mas é claro que a conversa, o contato com o supervisor no local do estágio e com o aluno, ela ocorre sim durante todo o desenvolvimento da disciplina. As cargas horárias dedicadas ao estágio, a partir do momento que o estágio é obrigatório, então é uma atividade necessária para que o aluno complete o seu curso, receba o diploma, termine, conclua. São 22 cursos de bacharelado onde o estágio é obrigatório. As cargas horárias são variadas, por exemplo, em medicina nós temos 3.360, odontologia 1.071, enfermagem 1.207. Então, na área da saúde, nós temos cursos com grande carga horária de estágio. Temos outros cursos variando aí entre 160, 230. Na área das engenharias, o curso de engenharia de materiais, que tem 510 horas a serem cumpridas. Muitos desses cursos cumprem apenas o estágio no semestre final. Então, existe uma dedicação maior, porque o tempo que fica sendo dedicado é exclusivo para a atividade de estágio. Então, toda a regulamentação está disponível também na página da UEPG. Nós temos um link dentro da página da Pró-Reitoria de Graduação, que é específico para o estágio, onde nós temos todos os regulamentos, e também estamos à disposição, como o João Márcio disse, na sessão de estágio, através de telefone ou de e-mail. Tá bem? Bom, dando continuidade à nossa atividade, depois no final nós teríamos espaço para discussão, acho que nós fizemos uma sistemática assim que nós falamos, agora os parceiros das empresas, das agências também falarão, logo depois a professora Adriane, mas depois nós abrimos para o debate, para a discussão. Acho que fica mais, o rendimento da atividade é maior. Então, em seguida, dando continuidade, eu gostaria de convidar a professora Adriane Bassani Solvec para relatar um pouquinho sobre a questão dos estágios do curso de Engenharia de Materiais. Até nós estávamos conversando, ela falou, vou falar mais do que eu conheço, que é da Engenharia de Materiais, mas com certeza depois nós vamos abrir para que outros coordenadores também possam falar. Ok? Professora Adriane, então, faz favor. Então, boa tarde a todos. Meu nome é Adriane Bassani Solvec, eu sou professora da Engenharia de Materiais e estou como coordenadora de estágio, já fui coordenadora nos anos de 2011 e 2012, e depois um outro período de 2015 até a data de hoje. Tá? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite da professora Elizabeth e do João, para apresentar o nosso estágio, como que é desenvolvido o estágio em Engenharia de Materiais. O estágio em Engenharia de Materiais, ele segue a resolução CEP 032, e essa resolução CEP do nosso curso é uma resolução recente, de 2016, e a resolução regulamenta todo o estágio de engenharia de materiais, baseado na resolução que a Elizabeth falou, dos estágios gerais da UEPG. A Elizabeth já passou um pouquinho sobre isso, que são os objetivos do estágio curricular, e o estágio curricular de engenharia de materiais também tem os mesmos objetivos, que é permitir
o desenvolvimento de habilidades técnico-científicas, visando uma melhor qualificação, e também propiciar condições para a aquisição de maiores conhecimentos e experiências no campo profissional. Isso em relação aos nossos alunos, né? Eu acho que os estágios em engenharia de materiais, ele alcança muito bem esses dois objetivos, porque os alunos, durante o estágio, eles praticam muito bem, né, todo o conhecimento técnico, né, e um pouco de conhecimento prático que a gente consegue passar para eles. Eles aprimoram esses conhecimentos durante a realização dos estágios. E uma coisa muito interessante, né, que é esse terceiro item dos objetivos, que é subsidiar o colegiado do curso com informações que permitam adaptações e reformulações curriculares. Então, a nossa grade curricular, ela foi reformulada há 3 anos atrás, e muitas das mudanças que ocorreram foram baseadas no retorno que nós tivemos dos nossos alunos em relação ao estágio. Então, os alunos desenvolvem, né, os estágios durante o 5º ano, né? Eles são liberados das atividades, aqueles que não ficam em recuperação ou alguma dependência, eles são liberados das atividades. Então, no 5º ano, é somente o estágio, o TCC, e uma outra disciplina também prática de projetos. E os alunos fazem a opção de realizar esse estágio obrigatório no 1º ou no 2º semestre. Isso é a opção deles, certo? Então, se ele optar pelo 1º semestre, ele só faz o estágio, no 2º semestre ele faz o TCC e a outra disciplina de projetos. Se ele optar pelo 2º semestre, né, é o contrário à realização das 3 disciplinas. E o 4º item, né, promover a integração entre a universidade e a comunidade. Também a gente tem o retorno, né, dos alunos. A gente agradece muito às empresas, são várias empresas conveniadas que a UEPG tem na área de engenharia de materiais, né? E eles recebem muito bem os nossos alunos, não só aqui na cidade de Ponta Grossa, como em outras cidades do estado, né, e também em outros estados também do Brasil. E até fora do Brasil nós tivemos também alguns estágios realizados. Desse retorno, né, da experiência que eles adquirem na empresa, a gente consegue melhorar o curso, alterar cargas horárias, que a gente vê algumas dificuldades. Por exemplo, nessa nova reformulação curricular, a gente percebeu que os alunos vinham pedindo muito aumento da carga horária na parte de processamento de materiais, né? Que eles tinham uma dificuldade um pouco maior nessa parte. Então, a gente aumentou a carga horária, né, em quase 25% nessa disciplina de processamento. Uma outra disciplina que eles pediam também era a disciplina de engenharia de qualidade, né? Aumentar a carga horária ou abordar temas mais atuais nessa disciplina. Também a gente mudou um pouco a grade curricular para abordar isso melhor na disciplina. E a gente tem, né, essa troca de informação tanto dos alunos para o nosso curso, né, e das empresas também para o nosso curso, o que as empresas pedem, o que elas estão exigindo, o que elas necessitam da atuação dos nossos profissionais, né, dos engenheiros de materiais. Então, eu acho que os objetivos do estágio, né, em geral, os 4 objetivos, acho que no nosso curso nós alcançamos muito bem, né, nós conseguimos alcançar esses 4 objetivos. Falando um pouquinho sobre a realização do nosso estágio, eu já falei um pouco, né, que ele é realizado no 5º ano, no último ano da engenharia de materiais, né, ele pode ser obrigatório ou não obrigatório, e durante a opção do aluno de fazer o estágio obrigatório, né, eles têm que se matricular, é uma disciplina do curso, a disciplina de estágio supervisionado, o aluno é liberado, né, das atividades e pode realizar o estágio, né, durante 6 horas diárias, 30 horas semanais, ou 8 horas diárias, 40 horas semanais, se ele estiver fazendo somente essa disciplina, ou se o aluno estiver no período de férias, né? E como a Elizabeth falou, a nossa carga horária é uma das cargas horárias, né,
mais pesadinhas aí, o aluno é obrigado a fazer 510 horas de estágio. As empresas, né, o João já falou sobre isso, os estágios só são realizados se as empresas têm convênio com a UEPG, né, e depois desse convênio eles fazem o termo de compromisso. Antigamente, nos meus primeiros anos lá, a gente fazia os termos no papel, né, e agora, a partir do ano passado, a gente está fazendo os termos de compromisso online. Isso facilitou muito, né, a atuação tanto dos professores quanto do coordenador de estágio, facilita muito, né, o preenchimento, o retorno. Eu tenho contato direto, né, de quem está fazendo estágio, as empresas, como que está o andamento. Então, o coordenador também tem esse acesso mais fácil. Então, isso foi muito melhor para nós. Acho que foi melhor para nós, foi melhor para os alunos também, esse termo de compromisso online, porque eles também tinham uma certa dificuldade, né? Tinham que estar aqui, às vezes o estágio era lá no Rio Grande do Sul, o estágio era lá em São Paulo, eles já estavam lá, né, pegando os dados da empresa, eles tinham que vir aqui para a gente assinar, era uma burocracia, né, muito grande. Agora o estágio online, o termo de compromisso online, os convênios online, isso facilitou muito a nossa vida, né? Então o aluno depois da realização do estágio obrigatório, né, o aluno faz uma defesa desse estágio, né, que daí é a nossa avaliação. O acompanhamento do estágio é um acompanhamento indireto, né, do professor orientador aqui da UEPG, e uma supervisão da empresa, né, e esse supervisor é que elabora o plano de trabalho do aluno, lógico, com a aprovação depois do orientador, mas quem elabora esse plano é o supervisor da empresa. Então, esse supervisor acompanha o aluno, o orientador acompanha indiretamente, podendo, né, fazer algumas visitas às empresas. Alguns professores fazem isso para saber como que está o andamento do estágio. E depois o aluno vem, no final do semestre, né, que ele optou por fazer essa disciplina, a gente marca as defesas dos estágios, todos os alunos apresentam esses estágios, e daí a gente tem o retorno desses alunos, né, das dificuldades, né, disciplinas que faltou, disciplinas que eles utilizaram, né, metodologias utilizadas, né, para a gente também enriquecer e melhorar o nosso curso. Nisso, eles são avaliados também na forma escrita, através de um relatório escrito, e uma avaliação oral da apresentação desses estágios. Então, ele vai ter uma nota, né, da avaliação oral, escrita, e uma nota desse supervisor, com pesos, né, diferenciados aí de 40% da empresa e 60% dividida aí entre a apresentação escrita e a apresentação oral, né, do orientador da UEPG. E com isso eles finalizam o estágio obrigatório. A grande maioria dos alunos que estagiaram, né, que estagiam em engenharia de materiais, eles começam a fazer o estágio obrigatório, defendem o estágio, e muitos deles, a grande maioria, eles continuam o estágio na própria empresa fazendo o estágio não obrigatório, né, até a formatura deles. E a grande maioria desses alunos, acho que 60%, 70% dos alunos conseguem efetivação depois da realização dos estágios. Então, para nós, assim, do curso, isso é muito gratificante, né? Então, a gente percebe, assim, que o aluno, né, o nosso aluno, desempenhou muito bem o papel dele, tanto é que isso refletiu na contratação dele. Então, para nós, professores, isso é muito gratificante, né? E a diferença do estágio não obrigatório é que ele vai ter as mesmas necessidades do convênio, do termo de compromisso e tal, só que daí ele não precisa defender, né? Não precisa fazer um relatório final, a defesa desse relatório, né? E muitas vezes, no nosso caso, os alunos utilizam essa carga horária, né, do não obrigatório para as horas complementares que o nosso curso também obriga. Tem uma quantidade, um número de horas complementares que o aluno é obrigado a realizar, de 200 horas também de atividades complementares. Então, eles utilizam esse estágio também uma parte desse estágio para essas horas. Então, como eu falei para vocês, o nosso curso, né, de Engenharia de Materiais, ele aborda
a parte, né, de estudo de estrutura, propriedade e processamento dos materiais, tanto materiais poliméricos, materiais cerâmicos e materiais metálicos. E as empresas aqui da cidade de Ponta Grossa que já receberam os nossos estagiários, então eu descrevo algumas, aqui eu não vou falar de todas, né? Eu apresento algumas empresas, essas empresas também não são todas que eu tenho comigo, né, essa relação, somente na época durante o período que eu fui coordenador, né? Então nós temos a DAF, né, Caminhões, é uma empresa bem recente aqui em Ponta Grossa, mas ela recebeu nossos alunos muito bem. Do início, né, acho que faz uns 3, 4 anos que a empresa recebe os nossos alunos, nós tivemos mais ou menos uns 10 alunos que fizeram estágio, e desses alunos, uns 6, 7 estão efetivados, né, na empresa. A Tetra Pak também é uma empresa grande, né, aqui de Ponta Grossa, que recebe também muitos dos nossos alunos. Muitos deles também foram efetivados, temos uma grande quantidade ali de engenheiros de materiais atuando, né. Temos a Continental, também recebe muitos estagiários, também muitos efetivados. A Tramontim Tratamentos Térmicos é uma empresa de um ex-aluno de engenharia de materiais. Ele se formou na segunda turma de engenharia de materiais e depois montou a empresa aqui em Ponta Grossa, e desde então ele também recebe os nossos alunos. Todos os anos nós temos estagiários nessa empresa, né? Depois temos várias outras, a Schaeffer, a Bung, a AP Wiener, a Makita, a Águia Sistemas, né? A antiga Águia Química, agora somente a Águia Sistemas. Também temos muitos alunos estagiando e efetivos na empresa, né, dentre outras listadas nessa página. Também temos várias outras empresas antigas e recentes, como é o caso da Braslar, do Brasil, uma empresa que esse ano nós tivemos o nosso primeiro estagiário lá, ele vai defender agora no fim do ano. A Hickel Indústria de Comércio de Borrachas, também uma empresa nova, também uma empresa de um ex-aluno, que também está recebendo pela primeira vez nossos alunos. Temos empresas também de outras cidades aqui no estado do Paraná. Então temos em Palmeira, a Itesapar, várias empresas em Curitiba, né, Plásticos do Paraná, a Parnaplast, a TESA, o Instituto de Pesquisa do Lactec também recebe os nossos alunos. Temos empresas em São José dos Pinhais, a Renault, né, em São José dos Pinhais, o Boticário. Recentemente nós fizemos uma visita ao Boticário com alguns alunos. Nós temos um aluno lá estagiando, temos 2 alunos efetivados lá. E pelo desempenho desse aluno, né, que ele defendeu o estágio dele no semestre passado, também pelo bom desempenho na empresa, ele também foi efetivado agora, recebi a notícia que ele foi efetivado também. Então isso é muito gratificante para nós, professores. Em outras localidades também nós temos alunos, né, espalhados aí pelo Brasil. Então temos várias empresas no estado de São Paulo. O estado de São Paulo precisa muito, né, dessa mão de obra qualificada do engenheiro de materiais. Então temos várias empresas que recebem nossos alunos. Temos empresas no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Santa Catarina. Não vou falar de todas elas, né? Grandes empresas, né? A Porto Belo, a Insepa, né? Esses nomes vocês já estão habituados, né? Já escutam bastante sobre esses nomes. Então eles recebem os nossos alunos com bastante atenção, né? E a gente tem um bom retorno deles, né, para a universidade. Desse período, né, de efetivação que eu falei para vocês terem uma ideia, nós temos um aluno que se formou junto comigo, da minha turma. Eu sou a primeira turma de engenharia de materiais, então isso melhor nem falar, né, há 23 anos atrás. Ele fez estágio numa empresa em Curitiba,
continuou o estágio dele não obrigatório, foi efetivado e ele continua na empresa até hoje, né? Então, durante 23 anos, ele atua na mesma empresa, né, desde o estágio inicial dele, que ele saiu daqui da UEPG e foi para Curitiba. Então, eu agradeço, assim, o que eu tinha para apresentar para vocês era somente o meu conhecimento em engenharia de materiais, né, os nossos, né, como é feito e como é realizado e o retorno dos nossos alunos. Então, agradeço a vocês e deixo o meu contato, né, meu e-mail, caso precisem, né, tirar alguma dúvida ou somente para trocar informações. Obrigada. Mais uma vez, nós agradecemos a professora Adriana pela sua participação nessa tarde. Na verdade, dentro do relato da professora, eu também já fui coordenadora do estágio do curso de bacharelado em Química Tecnológica, né? É verdade mesmo. Assim, muitas vezes nós conseguimos vagas para os nossos estagiários em locais onde os nossos ex-alunos são funcionários ou pequenas empresas dos nossos ex-alunos. Ainda que o curso de Engenharia de Materiais tenha um amplo campo, né, nós vimos ali várias empresas, a gente sabe que também, por outro lado, que nem sempre é tão fácil conseguir o estágio em algumas outras áreas, né? Então, tenho certeza que alguns aqui também têm relatos de dificuldades, né, de conseguir campo de estágio. Mas é bom saber que dentro dessa área tem tantas empresas que abrem, né, o espaço para... E é isso, eu acho que é uma conquista, né? Vocês conquistaram algumas desses locais que se tornam sempre campo de estágio. A gente tem alguns locais que sempre recebem nossos estagiários, né? E acho que isso pode se estender a outros cursos também, que a gente consiga manter. E é esse o objetivo também de se aproximar das empresas e das agências integradoras para isso. Bem, na continuidade da nossa conversa sobre extensão, eu gostaria de convidar o nosso ex-aluno e atualmente professor da instituição, Jaime Alberti Gomes, para relatar a sua experiência, né, na realização do estágio supervisionado enquanto acadêmico da instituição. Muito obrigada, viu, pela tua presença. Fique à vontade. Uns 10 minutinhos. Tá bem. É isso. Boa tarde a todos. Eu estou praticamente um ano agora como professor da instituição e entrei na UEPG em 1995. Que bom que João fosse assim na minha época. Eu tive que ir a São Paulo, pegar um termo de convênio, voltar para cá. Eu fiz estágio no Instituto Agronômico Campinas, né, na nossa área de agronomia bastante renomada. Mas no meu primeiro ano do curso eu fiz um estágio numa propriedade, numa fazenda, na nossa área é bastante comum isso. E aí aqui no município de Tibagi, onde é a minha cidade. Aí depois eu comecei a estagiar no Laboratório de Mecanização Agrícola, aqui do curso de Agronomia. E a partir daí a gente conseguiu desenvolver estágio tanto na parte de extensão quanto na parte de pesquisa. E aí então eu tive a oportunidade, por uma indicação do professor Pedro ali do Laboratório de Mecanização, seguir até o Instituto Agronômico Campinas. Aí quando lá eu estagiava, tive a oportunidade de conhecer todo o trabalho e conhecer a Universidade de Campinas, a Unicamp, e através de uma indicação do professor de estágio, indicação do professor Pedro, eu consegui ingressar no mestrado em Engenharia Agrícola, depois logo na sequência no doutorado, e aí em 2005 eu já estava, né, formei no finalzinho de 99, 2005 já estava finalizado o meu doutorado, e tudo isso eu atribuo ao desenvolvimento do meu estágio. O estágio que eu desenvolvi durante a graduação, começando lá naquela primeira propriedade, depois o professor viu o interesse daquele aluno que corria atrás de algo mais. E aí, em 2002, eu ainda estava na metade do meu doutorado, eu tive a oportunidade de voltar para Ponta Grossa, trabalhei numa outra instituição de ensino aqui, por muitos anos também, fui professor lá, então sou professor já há 15 anos do curso de agronomia, na área de mecanização agrícola, e tive a oportunidade de coordenar um curso de agronomia, no qual eu tive bastante atuação nessa área de estágio como coordenador, e aí eu relato aqui a importância que tem do estágio. Até o curso de agronomia, os 6 últimos meses é o estágio obrigatório, como muitos cursos são,
E aí aquele aluno que saía e falava assim, no estágio que eu consegui aprender, no estágio que eu realmente aprendi. Mas na verdade não é. Todo aquele conhecimento teórico que ele obteve durante os 4 anos e meio, ele conseguiu colocar em prática naquele último período, e a gente vê, a gente acompanha, e cada dia mais importante o desenvolvimento do estágio. Na área de saúde, como a gente pode ver, isso é na prática que se aprende, se destaca com muito mais estágio do que os outros cursos, mas em todos eles, e a agronomia não deixa de ser diferente, né? O incentivo que a gente dá. Hoje eu no laboratório de mecanização agrícola aqui, juntamente com o professor Pedro, a gente recebe diariamente vários estagiários, a gente envolve, incentiva, dá um trabalho danado orientar toda essa turma, mas a gente sabe o conhecimento e a qualidade do aluno que sai quando ele participa do estágio. Então esse é um pouco da minha história, estou muito satisfeito de ter retornado para o UEPG, tem 1 ano quase que eu estou de volta aqui, o professor aposentou lá, outra cadeira, e aí teve a oportunidade, um concurso, eu entrei, e agora eu acho que eu tenho incentivado bastante, estou conversando há pouco ali com o professor Raulindo, o que a gente pode fazer, como que a gente pode desenvolver, o que eu posso contribuir, porque eu sei que o estágio, que todos que estão aqui, se estão aqui é porque sabem da importância disso, a gente pode dar o depoimento e falar que cada vez isso é mais importante. Esse é um pouquinho do que eu vivi, um pouquinho do que eu trabalhei, o que eu tenho intenção de ajudar novamente, e sei da importância, e um pequeno relato do que foi para mim estar de volta aqui, e eu atribuo tudo isso à dedicação e ao início do estágio que eu fiz lá no começo, lá 20 e poucos anos atrás. Como a professora falou, melhor não falar, né? Obrigado, viu? Obrigada, Jaime. Que bom que você já veio disposto a ajudar o Raulindo na questão dos estágios, né? É sempre bem-vindo. Então, a partir de agora, nós vamos abrir para os nossos parceiros externos, iniciando com as agências integradoras. Eu gostaria de convidar a Cleonice, do CIE, Cleonice Canan Soares, representando nessa oportunidade o CIE. É a coordenadora do CIE, né, Cleonice? Obrigada. Boa tarde a todos. Como a professora Elizabeth falou, eu sou a coordenadora de Ponta Grossa. O João Márcio, quando eu cheguei, ele falou que nós já temos uma parceria desde 96, mas essa parceria já tem mais de 25 anos de parceria com a UEPG. Eu estou muito feliz de estar aqui participando, porque eu sou uma aluna, formada aqui, sou formada em administração, já fiz 3 especializações pela UEPG, só não fiz o mestrado e doutorado por falta de um tempo maior, mas eu estou sempre em contato com a UEPG, sou tutora da administração pública, do curso à distância, e não deixo nunca de estar em contato com a UEPG participando de todos os eventos. Então, muito obrigada pelo convite. Eu fico feliz de estar participando. Desses 25 anos que eu faço parte do CIE, só em Ponta Grossa a gente já tem mais de 30 anos. Então, a parceria com a UEPG é desde o início do CIE aqui em Ponta Grossa. Esse ano nós completamos 50 anos de CIE no Paraná, então é uma vida já de caminhada com os estudantes, com os estágios. Foi um grupo de professores que fundaram o CIE já com essa preocupação de colocar o estudante no mercado de trabalho. Então, ele iniciou o CIE em São Paulo, tem no Brasil todo, só que cada estado é autônomo, Nós temos o mesmo estatuto no Brasil inteiro, mas cada estado tem sua vida própria. Eu aqui em Ponta Grossa, nosso escritório atende mais 10 cidades, então é toda a região aqui dos Campos Gerais que nós atendemos. Desse número que o João Márcio passou, dos 4.043 alunos colocados aí esse ano, nós temos uma parcela boa de contratos de estágio.
Nós temos, como a professora também, Adriana, colocou, nós temos, né, alguns convênios que a gente intermedia os engenheiros, né, os acadêmicos de engenharia. Até é uma boa notícia que nós fazemos o processo seletivo da Tetra, e desse processo seletivo que demora 2 meses, de 329 currículos que eu recebi para fazer a seleção, a grande maioria da UEPG. E para a terceira etapa foram selecionados 14. Desses 14, 6 são da UEPG de Engenharia de Materiais. E agora não vou saber o número exato, mas desses que participaram do último processo, que foram 14, 6 moças que estão para entrevista, eu acredito que 3 são de Engenharia de Materiais. Então, assim, a gente fica contente, porque cada vez que eu vou nesse processo seletivo, eu vejo a qualidade da instituição de ensino, né? A qualidade, a preocupação dos professores, né? A gente já vê por esse evento, né? Que é uma instituição, além de renomada, preocupada com os estudantes. E como o professor Miguel colocou aqui, preparar da melhor maneira possível o profissional para estar dentro do mercado de trabalho. É isso que nós almejamos, né? Na empresa CIE, a gente procura com qualidade correr atrás de todos os problemas para deixar cada vez melhor, né, o nosso atendimento, tanto para as empresas como para os alunos também, né? Então, quando nós escutamos um aluno, nós vamos ver também o que está acontecendo dentro da empresa, nós entramos em contato muitas vezes com a instituição de ensino para ver de uma forma melhor, a gente está ajudando esse aluno, e é gratificante, como a professora colocou, ver ele depois efetivado. Esse é o maior objetivo de todo, né, o estágio, é a efetivação. Ver que foi um estágio que deu certo, um estágio que começou ali, muitas vezes tímido, e de repente conquista grandes espaços, né? Até um outro exemplo de um aluno de engenharia, que ele normalmente a Tetra ela só é efetiva depois de 6 meses, porque eles passam por processos seletivos internos, né? Só que esse aluno ele acabou apresentando um trabalho enquanto o seu supervisor estava fora, e que esse trabalho ele foi implantado na empresa. Então, aí ele deu a possibilidade de uma efetivação antes dos 6 meses. Então, isso aí é mais gratificante ainda, né? Que a gente vê cada vez mais qualidade, né, nessa teoria, né, dentro das instituições de ensino, mais qualidade dos professores. E eu, né, desses 25 anos, eu vejo assim, todo o caminhar desses estudantes, tem alguns, claro, com bastante interesse, alguns nem muito, né, que a gente chora às vezes, poxa vida, uma grande oportunidade, e ele acabou deixando da oportunidade, às vezes por uma bolsa, às vezes a diferença muito pequena, né, mas, claro, a gente passa por várias situações ali. Hoje nós trabalhamos com todas as áreas, né, são empresas públicas, empresas privadas, né, de todas as instâncias, né, municipais, estaduais e federais. Até quero colocar aqui que nós abrimos o processo seletivo da Defensoria Pública agora esse mês, que as inscrições começam dia 14 e vão até o dia 23 de novembro, né, com a prova que acontecerá no dia 5 de dezembro. Da Advocacia Geral também, nós também fazemos o processo seletivo deles. Na segunda-feira, dia 20, até o dia 30 de novembro, é o período das inscrições, e dia 8 de dezembro a prova, que nós fazemos todo o processo seletivo são vários órgãos públicos, mas a AGU e a Defensoria Pública do Paraná é o CIE que faz esse processo seletivo, é como um processo público normal, né, com todas as exigências, tem as provas,
É nós que fazemos a aplicação das provas, nós que fazemos a correção, e a parte final é a defensoria e a advocacia geral, que é a etapa das entrevistas e das avaliações. Então, a gente tem aí uma grande experiência, né, e são vários campos, né? Nós trabalhamos com indústria, comércio, prestadores de serviços, profissionais liberais, né, que a partir de 2008, da mudança da lei, né, o profissional liberal com seu registro no conselho pôde também contratar estagiário. Antes já havia essas contratações, mas a gente tinha que sempre fazer um convênio, que nós chamamos de convênio guarda-chuva, para eles não ficarem desprovidos de qualquer situação legal. No caso, a gente tinha com a OAB, que ela disponibilizava o convênio e estendia para todo profissional que tinha o registro, né, regularizado, o registro da sua OAB atualizada, que poderia contratar. Mas no momento que teve a mudança da lei em 2008, né, todo profissional que está com o seu registro ativo, né, no Conselho Regional, pode contratar estagiário. Então, a gente também tem um grande número de profissionais que estão abrindo essas portas para os estudantes. Hoje, neste mês, nós estamos chegando a 1.000 estagiários só em Ponta Grossa. Nós vamos fechar, acredito que nessa marca de 1.000 estagiários. Nós trabalhamos com o programa também do Jovem Aprendiz e temos os cursos de capacitação. Então, o programa do Jovem Aprendiz nós começamos em Ponta Grossa no ano de 2015. Já havíamos trabalhado alguns anos anteriores, mas só para atender alguns convênios específicos, que era um da Caixa Econômica. Mas nós voltamos a atuar hoje com todas as empresas, todas as áreas, né, as empresas que fazem convênio com o CIE. Nós colocamos os aprendizes dentro das empresas. Estamos muito felizes, tanto na parte de estágio quanto do aprendiz, que a gente vê o crescimento de cada estudante, cada aluno, que ele ingressa ali na empresa e ele sai outra pessoa, ele sai um profissional competente, né? E a gratificação maior é essa parte da efetivação, né? Que a gente tem muitas empresas que abrem as portas, os estudantes aproveitam essa oportunidade e hoje esses estudantes, como a professora colocou, foram estudantes que abrem portas hoje para receber mais estudantes para fazer estágio nas suas próprias empresas. Então, eu quero agradecer pelo convite novamente e quero colocar aqui que esse trabalho que todo professor faz, todo coordenador de estágio corre atrás, ele tem uma recompensa bem grande, que é essa efetivação, é o brilho nos olhos do estudante, quando a gente vê que ele alcançou aquela vaga tão almejada. Isso é o mais importante para nós. Claro, fazer tudo com profissionalismo, qualidade, dentro da lei, mas ver aquele brilho nos olhos do estudante, isso traz uma gratificação maior para nós. Então, obrigada a todos, né, e que a gente continue com essa parceria tão bacana que a gente almeja aí, que faz anos que nós trabalhamos. Obrigada. Nós agradecemos mais uma vez a Cleonice e convidamos o representante da CPG Estágios, o senhor Marcos Gomes Ferreira. Boa tarde a todos. Alguns eu acho que me conhecem, que eu já anotei aqui, da parte do banco, onde eu comecei como estagiário no banco há 34 anos atrás, né? Já me aposentei do banco, né, e assumi há uns meses atrás a Associação Comercial. Tá? Estamos fazendo um bom trabalho e agradeço você o convite de a gente vir aqui expor esse trabalho que a gente está fazendo na Associação Comercial. Eu vou ser breve, rapidinho. Nós ficamos ali ao lado do Clube Verde, na rua Comendador Miró. Tá? Estamos com 17, só essa semana, 17 vagas abertas para estágio.
entre administração, entre contábeis, entre farmácia e também educação física, tá? A gente está inteira à disposição, Adriana, com seu conhecimento também, a gente está inteira à disposição para atendê-los lá, né? Tá? Existe no site da Associação Comercial o trâmite, o passo a passo, no site da CPG, como o acadêmico faz a inscrição, né? Chega lá, faz o site da inscrição e também a Natália está disponível lá, dá um oi, Natália, tá? Ela está disponível para atender o acadêmico lá e a gente direcionar a empresa respectiva. A gente quer ser, eu acredito que anteriormente a gente não era parceiro, né? Não sei, a associação comercial sempre teve com a UFG, né? Mas a gente quer aumentar cada vez mais esses laços aí de negócios e ajudar aos estudantes, tá ok? Meu nome é Marcos, né? Além da associação comercial tem mais de 40 produtos, esse é um deles, estágio, e a gente quer estimular, ajudar vocês e a gente caminhar, que a gente está atrás de grandes talentos aí, tá ok? Estamos à disposição lá no que vocês precisarem. Meu muito obrigado, viu? Obrigada, Marcos. Obrigada, Natália, também que está presente aqui. Eu me lembro quando eu era coordenadora de estágio do bacharelado em Química, eu participei na associação, na CPG, de uma primeira reunião que foi para implantar o sistema, o portal de estágios da CPG. Então, já naquela ocasião, acho que a UEPG iniciou uma pequena parceria que nós queremos mesmo reforçar e que continue recebendo os nossos alunos, né? A página da CPG, o cadastro para os alunos é fácil de se fazer, né? Ok. Obrigada, então, Marcos, mais uma vez. Então, nós gostaríamos de convidar agora a Ciuzi Martins, que é coordenadora na gestão de talentos do IEL, Instituto Evaldo Luz. Acho que tá bom. Boa tarde a todos. Eu faço parte do sistema FIEP, que é a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, onde compõe as casas SESI, SENAI e IEL. E eu faço parte da casa IEL, que significa Instituto Evaldo Lodge. Evaldo Lodge, ele foi um grande empresário e político nos anos 40, e foi ele um dos fundadores do SESI e do SENAI. Então, o IEL é em homenagem a esse grande empresário e político da época, né? Bom, o IEL tem vários programas que a gente trabalha com os jovens. O principal deles, no nosso carro-chefe, é o estágio. Nós temos convênios com várias empresas, principalmente o nosso foco é a indústria, então com várias indústrias e também comércio ou profissionais liberais, né? Não temos muito convênio, algumas regiões do Paraná que tem convênio com a prefeitura municipal, essas coisas, né? E estamos com um número bem elevado também de estagiário no momento, em todo o Paraná. Eu coordeno a região Campos Gerais, então todas as cidades vizinhas nossas aqui, tudo é feito pelo IEL Ponta Grossa. E nós temos, além do estágio normal, nós temos aqui um programa que é muito interessante, que se chama Inova Talentos. Ele é para o aluno que está acadêmico e o aluno que já se formou. É um projeto de trainee, é uma parceria com o CNPq. Quem paga a bolsa para esses estagiários é o CNPq, e o valor da bolsa é de R$ 1.900 a R$ 3.000, ou seja, a empresa parceira nossa, ela tem um projeto e ela prefere colocar o trainee nesse projeto para estar desenvolvendo dentro da empresa. E com isso o CNPq entra, porque é de interesse também, né, com essa inovação, entra como parceiro e ela que paga a bolsa aí do
do acadêmico ou do ex-acadêmico, né, já formado, até 5 anos. Então, após formatura, até 5 anos, esse acadêmico pode estar participando aí do nosso programa de trainee junto com o Inova Talentos. Quero agradecer muito a parceria, agradeço o convite do João Márcio por estar aqui, da professora Elizabeth, professor Miguel. Gostaria, sim, de falar que também há muitos anos somos parceiros e gostaria de continuar com essa parceria. Já teve uma época lá atrás que nós éramos parceiros mais assíduos, né? Agora a gente já ficou mais um pouco afastado, mas também por causa de outros programas que estão ocorrendo dentro do sistema, mas estamos aí, né, para o que der e vier. Estou à disposição de todos os coordenadores. Eu preciso muito de vocês, porque quando abre vaga, o meu contato direto tem que ser com o coordenador de curso, porque o acadêmico, na verdade, ele passa às vezes muito despercebido dessas vagas, né? Você tem que chacoalhar, chamar bem a atenção deles, porque senão passa batido. E aonde que a gente vai? Atrás dos coordenadores, com certeza. Então, vocês são os nossos apoios, né, para estar aí ingressando esses acadêmicos dentro das indústrias, principalmente para estágio. Também temos um número bastante elevado de estagiários que foram efetivados. A maioria é efetivado, graças a Deus, né? Que esse é o nosso objetivo maior. A gente brinda bastante e comemora muito quando um estagiário é efetivado. Esse é o nosso maior desejo. Aliás, essa é o nosso foco maior, né? Porque nós queremos levar pessoas com talentos dentro da indústria. Nós devemos isso à indústria. Então, a parceria com a indústria é muito forte e muito imediata, porque a indústria, na verdade, paga para a federação, né? Então, nós temos que estar contribuindo ou retribuindo com a indústria de alguma maneira. Então, uma das melhores maneiras é estar colocando talentos dentro dessa indústria. Então, é dessa forma que a gente age. Eu estou à disposição, né? Eu fico na Casa Senai. Até o ano passado eu estava na Casa IEL, agora eu fico na Casa Senai, que eu também fico mais próximo dos alunos técnicos, que também tem muitas vagas para técnicos, né, dentro das indústrias. E então eu fico no Jardim América e convido a todos para chegar lá tomar um café, conhecer a nossa escola lá também, como que funciona, e conversar também mais de perto sobre estágio, quem tiver interesse e quiser lá fazer uma visita. Obrigada por tudo, obrigada pela parceria. Gostaria de saber se está o representante do estágio, sim? Então, na verdade, na sequência, né, nós temos aqui a lista dos presentes, né, nós temos representantes da Prefeitura, do Grupo Filos, da Agro7, da FAO-EPG, da FTS Sementes, do Hospital Bom Jesus, além, não, dos coordenadores. Então, gostaria de saber dos representantes das empresas, se alguém gostaria de fazer uso da palavra nesse momento. Então, nós vamos abrir para discussão agora, né, Oi? Considerações dos coordenadores. Sim, vamos abrir agora para a consideração dos coordenadores. Boa tarde a todos, né? Eu sou Luiz Gustavo Lacerda, sou professor do curso de Engenharia de Alimentos. Também não sou mais ou menos recente na casa. Sou professor universitário há quase 15 anos, né? Mas aqui na casa eu estou há 2. Né? Fiz o mestrado aqui, então eu sou filho aqui da IPG também. E, na verdade, eu tenho uma dúvida. Eu queria questionar isso porque alguns alunos me perguntam, e é a minha primeira experiência como aqui na função, né? Eu até já conversei com o João Márcio algumas vezes, e eu tenho algumas divergências com relação a essa informação. Até quando que o aluno pode fazer o estágio? Então, assim, eu sei que é obrigatório, vai até o 31 de dezembro do ano que ele está se formando. Mas alguns alunos, eles têm a demanda que surge da empresa, nas quais a empresa pede para que o aluno fique até o dia da formatura.
E isso é um pouco divergente para mim, porque às vezes eu entendo que o vínculo com a universidade ela termina no ano que ele está se formando, e depois ele fica no estado de aguardo da formatura. Então, às vezes a empresa ela questiona, escuta, o aluno tem ou não tem vínculo com a universidade até o dia de estar formado? Então essa é uma dúvida que eu tenho, não sei se alguém pode me responder. Então, professor, o aluno é estagiário no período em que ele está matriculado na disciplina de estágio. Então, por exemplo, o estágio dele, a disciplina, tem uma disciplina com código, né, que ele é matriculado, e naquele período, enquanto ele não terminar o período letivo, inclusive na legislação, se não me engano, fala que para os formandos, até o último dia letivo do ano. Depois ele não fica com vínculo na UEPG mesmo. Ele fica sem vínculo. Pessoal, está aberto para talvez, mesmo que eu não queira vir aqui, mas... Professora Hebe, do curso de jornalismo. Boa tarde a todos e todas. Na verdade, eu gostaria de, nessa oportunidade, visto que tem representantes aqui da universidade e das empresas, compartilhar uma experiência que é nova no curso de jornalismo. Não, então. Que é nova no curso de jornalismo, que é o estágio, o próprio estágio para nós é bem recente, né? Por uma demanda ou uma permissão, na verdade, muito recente. Ao longo do processo histórico, dentro da própria categoria, né, os sindicatos, a Federação Nacional de Jornalistas, em acordo com as escolas de jornalismo, entendeu-se, né, foi estabelecido pela própria regulamentação a proibição do estágio, né? Com uma lógica, né, de proteção mesmo ao mercado, né? Que o estágio não viesse a substituir a mão de obra, né? O profissional formado. Em função também de uma escassez de espaços de estágio. E aí, a minha geração, né, portanto, nós vivenciamos isso, e nesse processo alguns estudantes compreendiam ou não, né, mas agora a realidade é que o estágio ele né, pelas novas diretrizes curriculares nacionais, o estágio é obrigatório em jornalismo. E diante dessa obrigatoriedade, a gente enfrenta também a realidade do mercado. Porque para se realizar o estágio em jornalismo, eu entendo também que nas outras áreas tem que ter o profissional formado. Só que a nossa área é bem específica, né? No sentido dessa... é interessante que a comunicação, o jornalismo, é uma área bastante estratégica, né? Vários setores têm interesse no profissional do jornalismo, mas isso também não é uma realidade, né? Há uma limitação de empresas de comunicação, empresas de jornalismo, e aí é a nossa realidade. Nós temos aqui em Ponta Grossa 2 escolas de jornalismo, que é a CECAL e a UEPG, né? Mas isso não é um problema só nosso de Ponta Grossa, da UEPG. Todas as escolas de jornalismo hoje no Brasil e afora estão enfrentando essa realidade. Então, desde 2014 nós estamos com a experiência do não obrigatório, né? E a partir de 2015 agora é o obrigatório, né? Então, portanto, na modalidade de disciplina, e isso também está nos encorajando, né? Exigindo dos coordenadores da escola em si, dos professores, esse envolvimento e esse engajamento. Então, na síntese, nós estamos agora contatando as empresas, pessoalmente, já fizemos 2 reuniões, uma no período do não obrigatório, para se chamar para o não obrigatório, e agora nós já fizemos um contato esse ano com as empresas, foi em julho, final de julho, para alertando as empresas ou comunicando às empresas que nós estamos aí com essa necessidade do estágio obrigatório
em jornalismo, né? E aí é bem peculiar, porque nós estamos, as empresas, em função dessa nossa realidade, que é o mercado, a escassez de espaço para o jornalismo, e também o acordo com a Federação Nacional de Jornalismo, os sindicatos, o nosso estágio ele está limitado, né, a 238 horas, né, não passando de 20 horas semanais, e também não podendo, quer dizer, essas 238 horas, ela não pode exceder 6 meses. Isso tudo para poder acomodar os nossos alunos, né? Então, esse espaço aqui, para finalizar, esse espaço aqui é interessante, porque nós estamos nesse esforço, né? Fico muito grata de ver os colegas aqui, representantes das empresas, porque essa conversa ela está sendo gradativa, né, por telefone, pessoalmente, com as empresas, que a gente está levando essa preocupação, porque a nossa realidade a partir do ano que vem, 2018, nós temos 22 estudantes, né, formandos no 4º ano, que para concluir, tem que realizar o estágio. Então, é mais no sentido aqui de compartilhar essa nossa realidade no curso de jornalismo, e que para nós, de fato, ele é um desafio diante desta escassez de espaços de estágio que nós enfrentamos em Ponta Grossa. Então, eu fico muito contente porque talvez esse espaço aqui possa nos ajudar a enfrentar esse desafio. Obrigada, Elizabeth. Já fica feita a propaganda também, né? Porque as indústrias, as empresas têm assessoria de comunicação social. Acho que seria um campo bem interessante para os nossos alunos de jornalismo, né? Então, a professora Hebe é bastante dinâmica, sempre está em contato com a gente. Nós ficamos à disposição também ali na sessão de estágio, porque for preciso. Pessoal, Raulinho. Quem gostaria de fazer uso da palavra? Professor Miguel. Professora Cristina, se fala daí? Tá bom. Professora Cristina Fadel, do curso de Odontologia. Hoje estou lá, nova coordenadora de estágio, mas sou professora orientadora de estágio há vários anos. Eu tive uma situação específica do estágio da UOL. Eu gostaria de saber exatamente como você teve bastante dúvida. Eu queria a questão do ciclo pessoal dos alunos. Né? Primeira coisa que eu queria saber, o que configura os acidentes pessoais? Tem alguma informação a isso? Bem, Cristina, não sei te dizer quais são os acidentes pessoais, mas as seguradoras elas têm um seguro específico, que é o seguro geral para acidentes pessoais. É esse seguro que nós temos até a cópia dele, mas digo assim, no momento não sei especificar como que é a cobertura, mas é um tipo de seguro específico que a empresa, que as seguradoras oferecem. É um seguro padrão. Foi uma situação específica que aconteceu porque os alunos da odonto trabalham nos campos de estágio na prefeitura. Então, eles atuam nos territórios, como a maioria dos pontos de saúde, né, as funcionárias da saúde. Uma acadêmica específica, ela teve uma contato, estava doente no domicílio. E aí, no grupo, todo mundo ficou agitado, professor, agora, e eu fiquei sem saber como agir. Eu sei que nós, da odontologia, nós trabalhamos com o público externo, nas nossas clínicas também. Então, esse contato, essa questão poderia ter acontecido dentro de uma clínica e não no território aquele do estado. Mas aí eles me perguntaram com relação nacional, não ao seguro pessoal. Isso é uma questão. E outra questão, ainda no rol das tragédias, eu indo para o campo de estágio, nessa época de chuva, eu acho que todo mundo que tem carro vê a situação da cidade, e os acessos, muitas
Quanto aos itens do seguro, isso nós temos, não agora, nesse momento, mas eu posso verificar para você, porque nós temos a cópia, né, dessa... não lembro. A pólice, eu não lembrava o nome. Nós temos a cópia da pólice e podemos fazer essa consulta. Na verdade, o professor, enquanto orientador de estágio, eu não acredito que ele seja coberto. Formalizar essa pergunta para que a gente possa, não só mudar para ter uma resposta jurídica, mas para que a gente possa pensar nessa questão também do ponto de vista administrativo. Então, assim, quando as coisas não chegam, de repente a gente não tem noção daquilo que pode acontecer, né? Então, essas conversas são importantes também nesse aspecto. Então, talvez fosse legal mandar, e aí a gente pode fazer esse encaminhamento, e aí fica o compromisso de mandar não só para o jurídico, porque eu acho que também pensei uma questão jurídica, né? Mas a gente pensar isso daí do ponto de vista administrativo. A gente não tem, enquanto estágio, auxílio, a questão do transporte, né? Então são coisas que às vezes eu fico pensando, obviamente eu poderia ter sofrido esse pequeno acidente vindo para o campus também, poderia ter corrido, talvez se configurasse um acidente de trabalho, não sei, mas como aconteceu, né, na situação dele, na verdade só retornando para o campo de estágio, eu acho que talvez sim a sua ideia é pertinente de formalizar para aparecer a situação e a gente poder pensar assim, né? Veja, não há um seguro do ponto de vista do estágio para o professor, mas ele é o teu trabalho também. O percurso entre o estágio, entre o campo de estágio e a tua casa ou a universidade também é um percurso para cumprimento da atividade do teu trabalho também, né, Cristina? Então, mas formalize, aí a gente pode verificar, mas eu tenho a impressão que isso se caracteriza como alguma coisa, mas eu não sei qual que é a cobertura, isso não sei dizer, mas o contrato, a pólice, nós temos acesso a ela, né? Posso verificar para você, fazer uma cópia. Para que nós possamos aí, como a Hebe levantou, a demanda e a preocupação, afinal nós tivemos uma mudança de legislação, nós precisamos que os nossos alunos efetivem os seus estágios e para isso nós precisamos de locais para que os nossos alunos consigam fazer os seus estágios. Então eu vejo que também é uma oportunidade para estarmos nos conhecendo e levantando as demandas. Gostaria de falar que sempre quando tiver essas demandas, é sempre muito importante a gente fazer o registro delas para que chegue até a gente, porque senão a gente nunca consegue imaginar essas situações, né? É muito daquilo que acaba acontecendo dentro do estágio. A gente fala de uma série de situações durante as nossas aulas, mas aí a pessoa vai para o campo de estágio e se depara com uma situação inusitada, que se ela ficasse 10 anos em sala de aula, ela não se depararia com aquela situação. Nesse sentido, gostaria de falar também, para a gente poder encerrar, que a gente estará conversando com os coordenadores de estágio, porque dias atrás eu fui provocado, participei de uma banca de doutorado, e a pessoa falou-se algo que deveria ser aparentemente simples, mas a tese dela consiste no seguinte: ela fez um levantamento dos portais de estágio e verificou que mais de, eu diria que 100% dos portais, eles são portais administrativos. Eles não trabalham como repositórios de conhecimento dentro das universidades. Ou seja, os nossos relatórios de estágio, eles poderiam fornecer conhecimento para as outras pessoas que vão fazer estágio. Seja dos pontos positivos, das dificuldades que passaram, do perfil da empresa, das mensagens da empresa. E aí eu voltei e falei, caramba, realmente, fui olhar a nossa página, o nosso portal, nós trabalhamos com os dados administrativos. Nós não temos um espaço lá para nós deixarmos, não todo o material, mas nós pensarmos num relatório que possa ser de livre acesso. E que aquela pessoa que vai fazer estágio lá no Hospital 26 de Outubro não tenha que começar a repetir os mesmos erros. Porque à medida que nós mudamos os professores, o relatório vai com o professor.
Quer dizer, o relatório fica com o aluno. Então nós estamos aí com o pessoal nosso do TI, pensando nesse aspecto, né, para a gente superar mais uma barreira, de fazer com que os nossos documentos sejam mais pedagógicos do que burocráticos. Temos a necessidade do aspecto burocrático, mas precisamos pensar no pedagógico também. Então foi algo assim que me chamou a atenção. Eu falei, nossa, mas isso deveria ser óbvio. E daí ela falou assim, mas isso é uma coisa que acontece em mais de 90% dos portais que tratam do estágio. Aí eu levei o nosso pessoal do TI, aí a gente está pensando em que modelo de relatório é esse que nós podemos deixar disponível e que o professor no ano seguinte possa utilizar como material pedagógico para dar continuidade às suas atividades. E obviamente que para podermos fazer isso, vamos precisar da colaboração dos coordenadores, dos supervisores de estágio e também das próprias empresas nos falando, nos apresentando um pouco das suas empresas, dos perfis, e aí o próprio CE nos auxiliando, as agências integradoras, né, nos auxiliando aí nessa construção. Muito obrigado a todos e estamos à disposição caso tenham alguma demanda. Tá? Até o próximo encontro. Obrigado.